Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de manutenção e reparo de celulares ministrado pela Texel Service. Eu sou o professor Eduardo e vamos dar início à primeira aula do módulo 4. Pessoal, vamos dar início aqui à primeira aula. O assunto do módulo 4 é processo de soldagem, certo? E nessa primeira aula nós vamos falar sobre o uso correto da estação de retrabalho AA. O processo de soldagem é o ponto principal, né, de quem trabalha com reparo de celulares, em ênfase em placa de celulares, né? Porque na verdade é onde nós vamos remover e colocar os componentes. E nós utilizamos a estação de retrabalho AA e também utilizamos a estação de retrabalho a solda. Vou passar algumas dicas para vocês do uso da estação de retrabalho AA. Nós vamos trabalhar aqui com a estação Yachun 886D+, uma estação que tem um preço bem acessível no mercado e, porém, muito eficiente pelo custo-benefício dela. É uma estação que tem uma unidade de retrabalho AA e outra unidade para trabalhar com solda, certo? Algumas características dessa estação que eu posso passar aqui para vocês. Ela é uma estação bem compacta, ela tem 550 watts de potência, ela vem com 3 bicos. Vem com um bico A, certo? Bico A. Tem o bico B, que é o mais utilizado. O bico B, ele é um pouco mais grosso do que o bico A, né? E tem o bico C, que é o bico o mais grosso de todos, né? Porém, nós não utilizamos o bico A, certo? Hoje, ela tem uma aplicação melhor, um desempenho melhor com o bico B e o C. Como é que nós fazemos a mudança de bico? Em que momento nós utilizamos o bico B e o bico C? Pessoal, a principal característica do uso desse bico é o tamanho do periférico, né, do componente que vai ser trocado. A utilização do bico B, nós utilizamos ele para remoções de componentes semicondutores, como capacitores, diodos, né, bobinas, alguns CIs, bem como microfone, conector de carga. O componente maior que se adequa ao uso desse componente é o conector de carga. Um componente maior do que o conector de carga, então nós já teremos que mudar para o bico C, que é o bico maior, né? Por exemplo, a remoção do suporte do chip, né? Algumas blindagens, suporte do cartão de memória, a substituição de um conector do display. Há essa necessidade de mudança do bico de componente para componente. Durante as aulas nós estaremos mudando, né, a utilização do bico de acordo com o componente que vai ser substituído ou reparado. Então vocês verão a aplicação, né, a utilização de bicos diferentes. Temos algumas técnicas que devem ser seguidas para a gente trabalhar com a estação, certo? É a utilização do bico. Eu vou começar fazendo a demonstração da estação, como eu falei, da aula, estação de A. Depois, na próxima aula, sobre a estação de solda. Eu vou fazer a demonstração com o bico B. Vou colocar o bico aqui na estação. Bico na estação. Vou ligar aqui a estação de A. É uma estação que ela vai até 450 graus no máximo, certo? Eu ajusto a temperatura desejada que nós vamos utilizar. No caso aqui vou marcar 380 e ao nós colocarmos ela no suporte, ela desliga automaticamente. Ela tem uma função também que ela programa 3 tipos até 4 temperaturas, P0, P1, P2 e P3. Pessoal, então o início aqui do processo, nós vamos começar trabalhando com 380 graus, para a gente entender como é que funciona a remoção do componente. Vamos começar com 380 graus, fazer o ajuste da vazão de A em 4, certo? Aqui no número 4, a vazão do A. E vamos observar algumas técnicas que devem ser seguidas, certo? A primeira técnica que nós devemos observar é que a placa, né, ela tem que ficar numa distância, no caso aqui o bico, tem que ficar numa distância em torno de 1 centímetro da placa
para se inicializar o processo, certo? 1 centímetro. E nós temos que fazer a rotação, né, de maneira circular em torno do componente que vai ser removido para fazer a remoção do mesmo, certo? O interessante é que durante o processo nós venhamos a fazer a remoção em uma base de placa, né, para que a placa fique suspensa, para que ela não tenha nenhum contato com a superfície plana, para que o calor não venha a dissipar, né, dessa superfície e assim dificultando a remoção do componente, porque o calor vai se dissipar e nós não teremos um aquecimento tão eficiente. Eu vou utilizar aqui a base de placa. Ela vai ficar suspensa, temperatura 380 graus, A no 4, certo? A placa devidamente posicionada na base de placa. Selecionei aqui alguns componentes que vão ser removidos. Lembrando que a posição do soprador, a distância, né, do soprador em relação à placa, fica em torno de 1 centímetro, sempre obedecendo os movimentos circulares. Então, o primeiro processo que eu vou fazer é o pré-aquecimento da placa. Eu posso fazer a remoção em até 3 tempos de 15 segundos, certo? O primeiro tempo é o pré-aquecimento e o segundo e o terceiro eu faço a tentativa de remoção do componente em até 15 segundos, certo? Pessoal, toda remoção de componente ela tem que ser seguida, certo? De uma aplicação do fluxo. Vou trabalhar nesses 2 componentes, apliquei o fluxo. Vou posicionar aqui a estação em torno de 1 centímetro, faço os movimentos circulares, sempre observando aqui o apoio do braço, certo? O braço que encontra-se o soprador e o braço que se encontra a pinça. Com as 2 mãos devidamente apoiadas, começa a fazer a movimentação 1 centímetro e começa a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, podemos ver que eu fiz o pré-aquecimento, em seguida fiz retirada do componente em cima dos 15 segundos, certo? A gente sabe que o processo de remoção de componentes, à medida que eu faço as repetições, né, a placa vai ficando mais quente, ela ficando mais aquecida. O ideal é que nós não venhamos a ultrapassar os 15 segundos em cada processo. Ó, vou fazer aqui a remoção do segundo componente. 1, 2, distância de 1 centímetro da placa, certo, pessoal? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, já saiu com 8 segundos o componente, certo? Eu não vou ficar contando direto, né? Você vai contar na sua mente, em silêncio. Mas o pessoal chega na sua assistente, vê você contando, você vai pensar que você é doido. Então, aqui, ó, fazer a remoção de outro componente. Trabalhar aqui no tempo. 1, 2. Lembrando que a placa já está quente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Saiu com 10 segundos. Pessoal, é importante a gente pegar esse tempo, né? Venhamos a praticar a retirada do componente, sempre estabelecendo um tempo limite para que a gente não venhamos a submeter a placa em temperaturas muito altas, certo? Por isso que eu não devo tirar um componente de uma placa mantendo a pistola em cima durante 30 segundos, 1 minuto. Isso pode causar vários danos à placa, né? Inchar a placa, queimar a placa, certo? Pode até danificar os componentes que estão vizinho. Eu vou colocar aqui o componente de volta. Aqui, ó. Então, a colocação também será no mesmo tempo, contando aqui, sempre trabalhando nos 15 segundos. Se por acaso demorou, eu paro, tiro a pistola, certo?
Espera alguns segundos e volta novamente, ó. Colocar esses dois componentes de volta. Um, dois, três, 4, 5, 6, 7. A placa já está quente, né? Então o processo diminui um pouco, né? Porque a placa já está bem aquecida. Lembrando que nós não devemos manter a placa sob aquecimento constante, excedendo os 15 segundos. Centralizar aqui o outro componente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A placa aqui já está bem aquecida, certo? Então a tendência é que o tempo de remoção venha a diminuir. Bom, a gente trabalhar aqui com a temperatura inicial de 380, certo? 380 graus. Ar no quarto. Lembrando que uma vez a placa estando quente, nós podemos ver a possibilidade de diminuir a temperatura, diminuir a temperatura em torno de 10 graus. No caso, eu estou trabalhando com 380, eu boto 370 graus. Porque quanto menor a temperatura, menor são as chances de a placa ficar danificada, certo? Porque sabemos que o processo de soldagem, né, ela é uma faca de dois gumes, né? É onde você vai resolver o problema e também você pode piorar o problema do celular, devido ao aquecimento constante na placa. Vou diminuir aqui para 370 graus. Vou fazer o mesmo processo. Distância de 1 centímetro, certo, pessoal? Rotação. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ó, 2 segundos saiu. Vou pro outro aqui, ó. 1, 2. Ó, com 2 segundos já saiu, porque a placa já está quente, né? Então, quando eu faço a remoção de um componente, se eu for fazer de 1 ou 2, né, eu já faço seguido, já continuo o processo para que eu não mantenha um aquecimento constante na placa. Você viu que eu removi 2 componentes num limite de tempo bem reduzido. Vou colocar ele de volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 segundos. Vou colocar outro. Em seguida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 segundos. Eu posso observar aqui que na solda, você vê que a solda, o componente ficou com a solda bem homogênea, não está em curto. A técnica do processo de soldagem com estação AA, a gente tem que seguir todos esses padrões, certo? Tamanho do bico em relação ao componente, distância, a rotação e sempre fazendo a remoção do componente sempre com aplicação do fluxo, né? Do fluxo pastoso. Porque o fluxo ele acelera o ponto de fusão da solda, ele evita curto, que uma solda junte com a outra, melhora o acabamento, deixa uma solda mais forte, uma solda com melhor acabamento. Trabalhei aqui com 370 graus, depois que a placa ficou quente, né? Eu comecei com 380, mas com a placa com aquecimento constante, eu diminuí 10 graus. Por isso que as estações ela tem essa memória. Ó. Se eu quiser programar a temperatura, certo? Eu seleciono a temperatura que eu quero, no caso aqui 360, 370, 380,
dou um toque no botão, de acordo com a programação, ó, na P0, na P1, na P2 ou na P3, eu posso selecionar P0, P1, P2, P3. Eu posso selecionar até 4 temperaturas, seguro o botão por aproximadamente 5 segundos e a temperatura fica programada. Coloco aqui a estação de volta, sempre que for trabalhar, ela já vai desligar automaticamente. Pessoal, lembrando que essa técnica ela deve ser seguida para todos os processos de soldagem, certo? Seja para remoção do semicondutor, seja para remoção do microfone, seja para remoção de um conector de carga, certo? O importante é a gente não deixar a placa em elevadas temperaturas por muito tempo, né? Lembrando aqui, a gente tem que ajustar a temperatura de acordo com o padrão. Posso trabalhar com 370, 380 ou 390, certo? Isso dependendo do grau de aquecimento da placa. O primeiro processo nós começamos com pré-aquecimento e a partir do segundo e do terceiro nós fazemos a remoção do componente. Lembrando que sempre devemos fazer a aplicação do fluxo em cima do componente, sem exagero, né? Não precisa ser uma quantidade muito grande para não deixar a placa muito melada. Pessoal, lembrando que nós temos que ficar atentos a alguns detalhes durante a técnica de soldagem, né? Temos que ficar ligado aqui no ajuste da temperatura. O ideal é que nós venhamos trabalhar com 360, 370 ou 380 graus, certo? A distância de 1 centímetro da placa, usar a rotação, braços apoiados e sempre quando for fazer a remoção do componente, aplicar o fluxo pastoso, certo? Lá no meu canal no YouTube tem alguns insumos que nós devemos utilizar, os que eu utilizo aqui que facilita esse trabalho. Pessoal, essa técnica nós vamos utilizar nas nossas próximas aulas, nas remoção de componentes individuais, né, onde eu vou estar apresentando todas as técnicas. O mais importante dessa aula é eu mostrar o funcionamento e o ajuste do equipamento. Beleza, pessoal? Até a próxima aula. Um abraço a todos.